Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a terceira aulinha. Esse aqui é o Bartô, não sei se vocês discutiram o latido dele, mas vão se acostumando porque ele fala bastante e de vez em quando ele vai ajudar nas aulas, né, garotão? E ele só não vai para UF comigo porque não deixou entrar cachorro lá, porque senão, irmão, né, pequeno? Agora vamos lá. Pessoal, essa aulinha de hoje vai ser sobre carregamento de bases de dados no R, tá? Então, aulas aqui no repositório A3. E aqui a gente não tem um Google Colab, que não faz muito sentido na minha cabeça, mas a gente tem algumas bases de dados. Coloquei script aqui, tá errado, eu vou corrigir o site, tá? Algumas bases de dados que a gente vai precisar. Então eu vou clicar aqui nesse link e vai abrir essa janela nova e tem um zip com 3 datasets, tá? Uma chamada dados.ardeira, que a gente criou lá na aula 1. Lembra uma empresa uma base de dados de empresas que a gente criou? Então, está aqui. A Stricto 2018 no formato de Excel, ou seja, são dados numa planilha de Excel, simulando alguma outra base de dados que você quisesse abrir nesse formato. E a gente tem uma CSV, que é um recorte sobre base de dados de casos de suicídio na Índia, mas é um recorte pequenininho, é só lúdico, não é nada profundo, etc. Beleza? São bases de dados mais curtas que eu selecionei só para a gente ver como abre e a gente vê como funciona cada uma delas, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem um Google Colab em branco e, por favor, já marquem lá o ambiente de execução R. Show? Belezinha? Então vamos lá. Primeira coisa, baixar esse zip. Baixamos o zip. Tá? Aliás, bom, tá aqui. Baixamos o zip. Tá aqui. A gente vai abrir e a gente vai descompactar esse conteúdo para facilitar a gente achar, porque a gente vai ter que fazer o upload lá para o ambiente do Google Colab, né? Então eu vou criar uma pasta de dados nova aqui no meu downloads e eu vou chamar de RCC0430 só para me orientar, tá? E eu vou pegar o conteúdo desse zip e vou arrastar para cá. Já descompactei o arquivo. E eu vou para o script da aula. Primeira coisa, pastinha, para a gente ver nosso hard disk, nosso disco rígido virtual. Clicou e pediu os uploads dos arquivos que nós acabamos de descompactar. Não se esqueçam de descompactar. Vou selecionar os três e eu só naveguei até onde ele estava, tá, galera? Selecionei os três e abri. E ok. Beleza? A gente tem 80 GB por sessão, então dá pra gente trabalhar bacana aqui. Essa pastinha você pode fechar aqui, ela vai continuar aqui. É só a visualização que você está fechando. Fechou? Tudo bem? Fechou? Vamos lá? Então vamos brincar. Primeira coisa. Como é que a gente vai fazer para abrir o primeiro arquivo que a gente vai trabalhar, um CSV? Então, primeiro é explicar para vocês o que é uma CSV, como ela funciona e como é que a gente vai abrir no R. Tá? Quais são os verbos que a gente vai abrir para o R. Para a gente entender o verbo que vai ser utilizado, primeiro a gente tem que entender o que é um CSV. Tá? Pela ordem. CSV é uma abreviação de comma, vírgula, comma, separated values. CSV, valores separados por vírgulas. Valor separado por vírgula? Como assim? É assim, galera, é uma tabela em que as colunas são delimitadas, é essa palavra. Os delimitadores são vírgulas, não são colunas. Vamos abrir uma no Excel para vocês entenderem como funciona. Estou indo lá na pastinha em que a gente descompactou os arquivos, tá? Tá aqui, ó. Nosso CSV é esse suicídios Índio, tá? Eu vou entrar no Excel. Geralmente em máquinas do Windows, vai estar atribuído para o Excel abrir esse tipo de arquivo, tá? Tem 2 cliques. Espera um pouquinho. Olha lá. Vou maximizar aqui para ficar mais claro. Minha caneta da lousa estava atrapalhando minha vida. Pronto. Então olha só. Estou no Excel e abri a CSV. Tem só 10 linhas aqui, tá?
a primeira linha das colunas. Então, olha só como é que é uma CSV. Na primeira linha estão os nomes das colunas, ó, separados por vírgula. Então, quando você clica aqui na A1, na célula A1, você vai ver, olha lá, estado, ano, método, sexo, idade total, por vírgula. Se você clicar na B1, não tem nada. Se você clicar na C1, não tem nada. Só está na A aqui do Excel. E tudo separado por vírgula. A primeira linha de observação está na 2, ó. Então, estados, Ilhas Andamã e Nicobar, vírgula. Já mudamos para o ano. Percebe o nome da coluna em cima? Ano 2001, vírgula. Método, ingestão de inseticida, vírgula. Sexo, feminino, vírgula. Idade, vocês entenderam a lógica. Para a gente, e assim, antes de mostrar como abre no R, então, só para a gente entender. O que a vírgula faz? Ela delimita as colunas e ela delimita os valores. Então, uma CSV, a gente sempre vai ter um delimitador, que vai ser a vírgula, né, Rafa? Já que é comma separated files. Então, não. Quando o CSV foi idealizado, era para funcionar só com vírgula, tá? Mas a galera revolucionou a parada aí, emocionou demais, e hoje em dia pode ser delimitado por ponto e vírgula, por uma barra vertical, por um tab, por duplos espaços. Você pode criar o delimitador com pá de Washington. Tá tudo bem, vai funcionar. Então assim, Rafa, como é que eu vou fazer? Eu faltei nas aulas de semana de NAR. Eu também. Então não tem muito o que fazer, a não ser primeiro dar um duplo clique no Windows para você conhecer o que é, ver qual que é o delimitador e vai para o R. Porque senão vai virar uma brincadeira de tentativa e erro. Com você tentando chutar toda vez qual que é o raio do delimitador. Entendeu? Então a primeira coisa que eu te indico é abra no Excel aqui e veja mais ou menos como funciona. Rafa, eu baixei uma base de dados em CSV que ela é explosiva, cara. Sem as mínimas. Tipo, sei lá, pesa 1 giga. Não vai abrir. Então volta lá no site onde você baixou e vê se na documentação da base de dados está escrito qual que é o delimitador. Tá? Porque senão vai virar uma tarefa infrutífera mesmo. Não vai, isso não vai para frente. Tá? No extremo, acho que dá para, em vez de abrir no Excel, você tentar abrir num bloco de notas. Ó. Botão direito, abrir com, aí eu escolho outro arquivo, né? E designe num bloco de notas. Dá para fazer, assim alivia um pouco de RAM para bases de dados maiores. Mas mesmo assim, se for uma base muito grande, isso vai travar. Então volta lá na documentação de quem te disponibilizou esses dados e tentar resolver isso, tá? Descobrir qual que é o delimitador correto. Beleza. Então o CSV é uma base de dados em que os valores estão separados por um determinado delimitador. Vamos voltar para a aulinha? Por que eu dei esse rolê? Porque o verbo para abrir uma CSV no R é read, ler, delim. Ler usando determinado delimitador. Entendeu? Então, vamos copiar aqui o repositório. O tio Rafa é bonzinho demais com vocês. Ó. Se você mexer o mouse, aparece o botão de Ctrl C. Tá? Clicou aqui e vamos levar lá para o nosso script. E vamos dar um Ctrl V. Partindo da premissa que vocês já mudaram o ambiente de execução aqui desse trem. Né? Trem é o termo acadêmico designando o script. Beleza? Então, vamos primeiro observar a sintaxe do código. De cara, está sendo criado um objeto? Sim. Como é que eu sei disso? Tem um operador de atribuição acontecendo. E eu estou criando um objeto chamado suicidios_int. Tudo bem? Então eu quero criar um objeto, eu quero criar uma caixinha que vai conter alguma coisa. E nesse caso, uma pequena base de dados. Poderia ser uma base de dados gigantesca. Mas tudo bem. Basicamente as respostas seriam as mesmas do R, a diferença é o tempo gasto. Tá? E do lado direito, começou com o verbo read delim. Então, vou ler algo a partir dos delimitadores desse algo. O que eu vou declarar? Entre aspas, o nome do arquivo que eu quero abrir. E o arquivo a gente já fez o upload aqui na pastinha. Entre aspas, o nome correto do arquivo que eu pretendo abrir, bem como sua extensão, .csv. Fechou? Vírgula,
ou seja, estou separando para o próximo argumento e eu estou declarando delim, ou seja, qual é o delimitador e, entre aspas, quem é esse delimitador. Se fosse ponto e vírgula, semicolon. Se fosse ponto, ponto. Se fosse tab, tab. Se fosse fácil, vocês entenderam a lógica, tá bom? Quando vocês derem Ctrl Enter aqui, vocês vão tomar um erro. E esse erro, eu estou fazendo acontecer de maneira proposital em razão da aula passada, que foi da aula de pacotes. Tá? Então, para vocês entenderem o comportamento de pacotes do R. Leiam com calma o erro. Ó, erro no comando, né? Read delim, suicídios, Índia e o delimitador vírgula. 2 pontos. Aí ele vai te explicar o porquê. Não foi possível encontrar a função read delim. Ou seja, a função read delim não vem no R Vanilla. Ela tem que ser instalada e carregada. Talvez o pacote já esteja instalado no Google Colab e só dependa do carregamento. Vai ser o nosso primeiro teste, tá? A função readDelim, ela faz parte de um pacote chamado readr. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar comandar library readr e ver se o pacote existe. Se o pacote não existir, a gente vai ter que comandar o quê? Install.packages, abre o parênteses, entre aspas, readr. Para quê? Para instalar o pacote. Dado que a instalação foi feita, a gente vai tentar o library readr para carregar o pacote. Tá bom? Vamos começar tentando carregar. Tipo, vai que cola, vai que esse é o caminho mais fácil para a gente. Copiar e vamos lá para o nosso código. Vou abrir uma linha nova, tá? Por uma questão de organização. Então, library readr. Tio Rafa está fazendo com Ctrl+C, Ctrl+V, porque tio Rafa tem mais de 10 anos de hora de voo isso aqui. Todo o meu coração, você quer aprender isso aqui? Passa a mão. Confie em mim. Rafa, essa matéria eu só quero passar. Tá, faz as Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, tá tudo bem. Eu sei, a gente está numa miríade de assuntos. Esse pode não ser o mais interessante para você e talvez você se sobressaia, por exemplo, em outros assuntos, tipo contabilidade gerencial, financeira, etc. Aí tá tudo bem. Mas se você quer aprender isso, digita. Tá? Só fazer um favor assim mesmo. Então, library readr, Ctrl+V. O IA deu um. Quer dizer, o pacote já existe pré-instalado no Colab, você não vai ter que instalar, só carreguei. Sabe o que vai acontecer? A gente abre outra linha de código, eu poderia voltar na primeira linha, mas só uma questão de organização, tá? E eu vou recomendar, estou criando meu objeto a partir do verbo readDelim, estou apontando a base de dados entre aspas, o nome dela, da base de dados que eu fiz o upload aqui, e o delimitador é a vírgula. Ctrl Enter, e adivinha, galerinha? Foi carregado. Isso aqui que apareceu embaixo não é um erro. Atenção! Erro no R é explícito, existe de maneira explícita a palavra error. Tá? É muito comum vir warnings. Warning, na maioria das vezes, vai vir warning escrito e blá blá blá. E o erro sempre vai vir quando é um erro, blá blá blá. Qual que é a diferença de erro para warning? De erro para aviso. Erro é um comando impossível. Então, assim, você comandou, o R não entendeu nada do que você disse, você tomou um erro. Ou seja, era impossível aquele comando ser executado. Ou seja, o R tentou, não conseguiu e parou. Então, não aconteceu nada. Nada no momento T1, entendeu? Então, você está aqui no momento T0, seu ambiente vai ser idêntico ao T0. Não vai ter mudado nada. Warning, aviso. Você comandou de um jeito meio... não foi o caso ali, mas vamos supor, comandou de um jeito meio trocado, o R fez um esforcinho e entendeu. Ou ele acha que ele entendeu. E ele rodou o que você propôs. Só que o warning vem no sentido de, parça, ó, você escreveu um trem aqui pra mim, você deve ter errado uma palavra ou outra, e eu meio que fiz um esforço e tentei quebrar o teu galho. Dá uma conferida, faz um double check aí pra nós, esse mesmo que você queria,
É isso que o R está fazendo no learn. Deu para entender? E você comandou, não, é impossível. Não sei o que você está falando. Não deu. Não rodou nada, não aconteceu nada. Warning, algo aconteceu e ele está pedindo para você conferir, tá? Aqui no caso, não é exatamente um warning de fato, é um warning no sentido só de, sei lá, a gente chama de foi verboso aqui, tipo, é só um eco, esse é o nome técnico, tipo um feedback, vai. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele carregou 4 colunas do tipo character, ele carregou 2 do tipo double, métrico, né? O delimitador foi a vírgula, essa base de dados tem 10 linhas e 6 colunas, tá vendo? Isso é só preciosismo. Se você quiser ver a base de dados, mais código. E suicídiozinho é o nome da base de dados, Ctrl Enter, e ela está aqui, ó, bonitinha, carregada. Então olha só, 10 por 6, notação matricial, puta, desculpa, não dá pra... Foi mal. Espero que só tenha mais de 18, eu sou desse. Desculpa. Enfim, 10 por 6, 10 linhas, 6 colunas, tudo bem? Então aqui, ó, primeira coluna, estado, tá textual, a gente ainda vai aprender a trabalhar isso. Para categórico, o ano, o método, sexo biológico da pessoa, a faixa etária e o total de ocorrências para aquele estado, naquele ano, naquele método, daquele sexo biológico, naquela faixa etária. É assim que a gente abre uma base de dados CSV no R, sabe? Sem muito mistério, tá bom? Voltar para a linha. A gente pode, por exemplo, salvar arquivo CSV. Como é que a gente vai salvar um arquivo CSV? Lembra daquele nosso arquivo dados que a gente criou das empresas? Vamos carregar e vamos salvar o dados que é Ardeira em CSV, tá? Às vezes você tem esse interesse. Você fez no R e você quer continuar a sua análise. Tem muita gente que vem, sei lá, dar uma manipulada aqui no R ou dar uma visualizada e quer fazer uma regressão no Stata. Tudo bem. Então, como é que a gente salva um arquivo qualquer em CSV? Primeiro que esse arquivo não pode ser extraído de qualquer maneira. Uma CSV é uma tabela, tá, galera? Então, pô, fiz um gráfico, quero gerar um CSV. Não, você tá muito louco de que suco de morango. Não, CSV é uma tabela, beleza? Então, você fez uma tabela e você quer salvar no formato CSV. Então, primeiro, vamos simular a situação. Vamos carregar a nossa base de dados.ardeira, Ctrl Enter. Estou abrindo outro chunk e estou digitando dados para eu ver a base de dados. Pô, carregou bonitão, hein? Legalzinha, é aquela mesma que a gente criou. Como é que a gente salvaria isso em CSV? Mais código. É um verbo chamado write, é escrever em inglês, ponto CSV. Parênteses. Aqui você vai designar qual é o arquivo que você quer salvar, vírgula. Qual é o nome do arquivo, ou desculpa, qual é o objeto, volta, qual é o objeto que você quer salvar, vírgula, entre aspas, o nome do arquivo com a extensão CSV e tem um último argumento. Esse algoritmo, esse verbo é super chatinho. Se você der Ctrl Enter agora, ele vai salvar bonitinho no CSV, só que ele vai criar uma coluna e vai ser o número da linha, é como se fosse o ID da linha. E às vezes você não quer isso, tá? Ele faz isso de maneira automática. Então você vai dar uma vírgula aqui e vai colocar assim, ó, row names false, se eu não me engano. Eu acho que é row names, né? Row names false, ó. Row names equal false, tá? Não tem, insisto, não tem nenhum problema você fazer só isso. Só que automaticamente ele vai gerar uma coluna de ID de linha, tá? Ctrl Enter, ele vai dar o vizinho e você vai dar na pastinha, nosso disco virtual, ó. Olha quem tá lá, a dados CSV bonitona, tá? Rafa, e se a minha base de dados fosse um Excel? Cara, se sua base de dados for Excel, você vai precisar de um pacote chamado readxl, XL, tá? Então, copiar e vamos lá no nosso script, abrir um código e library read Excel, vamos dar Ctrl Enter, ver se já existe, isso está instalado. Existe, salvou a placa. Não tenho que instalar pacote.
Como é que eu abro um arquivo Excel? Excel, galera, é bem straightforward, tá? Não tem que ser atrás de delimitador, não tem. É basicamente o verbo read, underline Excel, abriu parênteses, entre aspas, o nome do seu arquivo, partiu para o abraço, com a extensão correta, óbvio, tá? Não se esqueça, tem arquivos XLS, desculpa, tem arquivos do Excel que a extensão é XLS, porque são versões do Excel anteriores a 2013, tá? O XLSX, que é o formato mais moderno, entrou a partir de 2013. Então, só observação no arquivo que você baixou. Essa função abre as duas, mas eu estou sendo chato, por quê? Porque importa no nome que você vai escrever aqui, tá? Então, copiar e aqui, vamos carregar. O que é isso? Isso é uma base de dados real, assim como a anterior é só um recorte, dos programas de estricto sensu no Brasil em 2018. Então, se você quiser ver essa tabelinha, estricto 2018, Ctrl Enter, tá aqui, ó. Opa, aqui, ó, o que aconteceu? A base é muito grande, ele vai abreviando. Vamos lá para cima, ó. Então tá aqui, ó, uma basezinha de dados, ó. 427 linhas, 12 colunas, tá? Cada coluna tá aqui, o tipo dela, blá blá blá. Ô, Rafa, legal. E lembra daquele nosso arquivo dados.ardeira? E se eu não quisesse salvar CSV? E se eu quisesse salvar formato Excel? Um rolê parecido. Você vai precisar de um pacote específico chamado write.xl, tá? É esse o pacote. Provavelmente vai dar um erro, a gente vai precisar instalar. Deu erro. Então, não existe esse pacote na memória do Colab, mas código install.packages, parênteses, entre aspas, write Excel, Ctrl Enter. E ele vai instalar. E a gente vai esperar um pouquinho enquanto essa instalação ocorre. Aí aquele momento super constrangedor, né? Parece que a gente está no elevador com o vizinho novo, sabe? Você não sabe se vai chover, se vai. Aí você fica enrolando o aluno. Pronto. Então, instalamos. A gente já pode usar esse pacote? Não, tem que carregar. Então, library, parênteses, write, Excel. Ctrl Enter, funcionou. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar o write Excel, write.excel, write underline Excel, né? Write. Nenhum dos dois, mas que coisos. Cadê? Não, write underline XLSX. Por que não apareceu lá para mim? Write underline XLSX. Tá aqui. Write underline XLSX. Você vai digitar o nome do objeto, tá? E entre aspas, o nome do arquivo com a extensão que você quer salvar. Dados.xlsx. Ctrl Enter. Olhou na pastinha. Tá lá, bonitinho. Você pode levar isso para onde você quiser e abrir em outro software da maneira como você preferir. Tá bom, galerinha? Bom, para a aula 3 é isso. O que vem na aula 4? Já preparando vossas majestades. Introdução à manipulação de dados, tá? Mas antes da gente mergulhar de fato na manipulação, a gente vai aprender a lidar com alguns outros aspectos e características dos objetos quando eles estão contendo uma base de dados, para então a gente ir para a manipulação de fato. Fechou? Então eu vou encerrar esse vídeo e a gente se vê no próximo. Belezinha? Até mais então.